Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo e nesse podcast da Alquimia da Mente eu quero falar com você sobre o poder da geometria sagrada. Eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre geometria, matemática, né, porque isso traz pra gente a nossa origem. Até a Academia da Alquimia da Mente, a Mangabeira Academy começou com os estudos em relação a isso, geometria, a matemática. A gente segue uma linha de Pitágoras, né, do iluminismo pitagórico, os verdadeiros Illuminati, né, não aqueles Illuminati que você vê, às vezes o pessoal falando na internet, né, mas quando a gente começa a ver, estudar os princípios, até mesmo os conceitos relacionados a isso, né, você começa a ver, caramba, tudo tem um sentido, tudo na verdade é matemático. E quando eu mudo a equação matemática da minha vida, eu consigo manifestar, cocriar, fazer realidade aquilo que eu acredito, né? E independente dos seus desafios, independente daquilo que está passando na sua vida, independente até mesmo se você não gosta de matemática. A matemática que você aprendeu na escola é uma das matemáticas possíveis, na verdade, que você vai estudar. Mas quando você une esses conceitos com algo real, que é a geometria, você começa a ver não só suas contas para pagar, mas você começa a ver tudo com uma outra perspectiva. E é isso que a gente vai trazer isso para você hoje, né? Primeiro de tudo, quando a gente fala de geometria, a gente tem que falar dos princípios básicos, né? E geometria tem a ver o quê? Com formas geométricas até que poderíamos dizer sagrada, né? Geometria sagrada tem a ver com isso. Como o círculo, né? Então, você vai ver esses sinais em antigas civilizações, sítios arqueológicos. O círculo, na verdade, remete também ao princípio esotérico, culto do começo e o fim, alfa e ômega. Não tem começo, não tem fim. O círculo, na verdade, é o quê? É um vórtice sem fim. E a sua vida também é assim, né? Até tem for pensar, a roda de Sansara, né? Então, sua vida sempre girando, né? Ou seja, você sempre tendo oportunidades que as coisas aconteçam de uma outra maneira. E se acontece de uma outra maneira, elas podem dar origem a novos resultados, né? Então, cada vez mais que a gente pensa sobre isso, mais, na verdade, você começa a refletir, caramba, tem alguma coisa diferente nisso. Outra coisa, o triângulo, né? O trino. Eu falo muito nos treinamentos aqui da Mangabeira Academy sobre o trino, né? E o trino vai estar presente em várias religiões, em várias culturas, em vários cultos, doutrinas. Por exemplo, Deus, no caso, o conceito de, né, para o cristão, ou mesmo de um católico, ou mesmo alguém que acredita, né, em Deus, né, no caso da perspectiva cristã, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Se a gente pegar um hindu, vai ter Brahman, Vishnu e Krishna, né? Shiva, desculpa, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Você vai ter também esse conceito do trino no budismo, no zoroastrismo, você vai ter no sikhismo, jainismo, xamanismo, você vai ter os conceitos até nas lendas indígenas, né, do Brasil ou de vários países, lendas polinésias, você vai ter das antigas civilizações em várias, até mesmo shintoísmo, né, você vai ter no japonês, enfim, cada cultura, islamismo, né, também, cada religião vai usar esse conceito do trino também. Quadrado, né? O quadrado, na verdade, representa o quê? Onde você está. Você já parou para pensar nisso? A probabilidade de você estar ou num retângulo, vamos dizer assim, né? Num quarto, num escritório, na sua casa, vai ser num cômodo que vai ser ou quadrado ou vai ser retângulo. Já parou para pensar nisso? Né? Por quê? Né? Tem um motivo. O pentágono, 5 lados, o hexágono, 6 lados, e assim por diante. A gente vai pegar, por exemplo, exemplos de Platão, né? Os sólidos platônicos. Você vai ter o quê? Dodecaedro, icosaedro. Então, assim, você vai ter várias formas, tá? Inclusive vão ser mais do que 3D, né? Porque você vai conseguir ver em 2D, em 3D, em 5D, que aquilo, na verdade, tem uma origem. Então, as formas tais como nós vemos são as formas que nosso cromossomo tem, nosso gene tem. Se nós observarmos, conseguíssemos nos observar de fora da Terra, né? Quem você é, quem você está agora nesse presente momento. Se a gente analisasse de Júpiter para cá, você teria uma outra percepção, uma outra geometria e assim por diante. Então, você começa a ver isso nas culturas egípcias, astecas, você vai ver isso na cultura islâmica, entre outras culturas, né? E a geometria sagrada também tem um conceito muito interessante em relação à meditação, né?
Quando você fala de chakra, provavelmente você conhece chakras, mas o que? Nós temos 7 chakras básicos, né? Assim, tem o básico, lógico, mas eu digo, nós temos 7 chakras, 7 pontos de força. E esses 7 pontos têm uma origem, né? Porque é o número 7, né? Tem um motivo. Aí a gente entra em numerologia. Mas mais do que isso, né? A forma geométrica de um chakra, ela narra também a harmonia daquele chakra ou a desarmonia, né? E a gente fala muito sobre isso em relação a você fazer uma meditação consciente, sabendo daquilo, não dormindo, né? Às vezes as pessoas querem fazer meditação, mas elas dormem. Mas o objetivo de uma meditação não é você relaxar. O objetivo da meditação é meditar, né? Relaxar e dormir, correto? Então, assim, não troque, né, um objetivo que é uma geometria em relação a algo geométrico, algo que você precisa moldar, né, com algo que na verdade não é geométrico, né? O sono ele tem vários pontos, né? Você vai ter um sono tranquilo ou mesmo um sono mais agitado, dependendo do que você comeu, daquilo que você fez naquele dia, das pessoas com quem você conversou, as frequências vibracionais, né? Então, a frequência vibracional da meditação também é geométrica. Se na verdade você não consegue se meditar e você fala, você é uma pessoa que sempre acusa, então eu não consigo meditar, não é algo para mim. É porque, na verdade, a sua forma geométrica da meditação não é a correta. Você tá o quê? Tentando sempre fazer de um jeito que, na verdade, nunca é bom, porque você sempre tá, sabe, em êxtase, né? Não tem como você fazer uma meditação em êxtase. Você tem que relaxar. E se você não sabe relaxar, você às vezes puxa outras coisas para você fazer isso, que pode ser o álcool, pode ser as drogas, pode ser o sexo. Você vai o quê? Ter formas evasivas, mas não adianta você fugir, porque uma hora ou outra vai voltar isso para você, tá? Outra coisa que a geometria sagrada está envolvida, até eu anotei aqui, mandalas, né? Você já deve ter ouvido, ou tem uma mandala em casa, ou gosta de mandala, né? Não é à toa até que o pessoal na psicologia, né, usa aquele símbolo, né, que agora me fugiu a cabeça, mas que é usado até em casos de polícia, né? É o Rorschach, esqueci agora. Mas enfim, vou ainda achar dentro desse episódio, dentro desse vídeo, esse podcast, o nome. Rorschach, né? Rorschach. Então, basicamente, o que tem a ver com uma forma, uma mandala, né? Uma representação que vai ter um sentido. Isso não é novo, entendeu? O que eu acho engraçado é as pessoas considerarem algo que, na verdade, foi lançado agora como algo novo. Quanto mais você estuda, mais você vê que, na verdade, não tem nada mesmo que é novo. E mandala tem a ver com a geometria sagrada. Se você pega uma flor ou mesmo uma forma geométrica, flor da vida, se você pega a semente, aliás, antes primeiro, semente da vida, flor da vida, árvore da vida, ou mesmo um Sri Yantra, você pega, por exemplo, uma Ankh, que é uma cruz egípcia, você vai ver que, na verdade, tudo tem uma representação. Você vai ter um Vesica Piscis, né? Então, na escola você aprendeu isso na matemática como teoria dos conjuntos. Então, um círculo mais um círculo, quando eles se juntam, eles fazem o quê? Uma intersecção. Esse que é o nome na matemática que você aprendeu. Se você não gosta de matemática, você pode nem lembrar, porque você nem queria aprender, mas é assim que funciona. E uma intersecção, o quê? É um encontro entre dois seres, duas energias, vamos dizer assim. E isso é geométrico. Então, assim, vamos pensar, você sim, um exemplo prático de geometria, olha que interessante. Se você tá positivo e você vê uma pessoa que é negativa, o que você vai sentir? Você vai, às vezes, se sentir meio mal. Mas quando você une com uma pessoa positiva, parece que você dá um up, né? Você fica mais com energia legal. Por que isso? Intersecção, teoria dos conjuntos, tem a ver o quê? Vesica Piscis, geometria sagrada, tá? Outra coisa que você pode usar, que tem tudo a ver com a geometria sagrada, joias, amuletos. Você pode ter uma joia aí com você, né? Por exemplo, um anel, uma aliança. É um círculo, então, ou seja, não tem começo e não tem fim, né? Então isso representa dentro de você a sua disciplina, aquilo que você quer fazer na sua vida, como você quer crescer. Fora isso, a arquitetura, né? As artes. Você pode ter um quadro na sua casa. Eu tô vendo um quadro agora aqui que tá aqui do meu lado. E ele, para mim, reflete a geometria sagrada, porque tem várias formas geométricas. E para você, na sua casa, no seu ambiente de escritório, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, no quarto dos seus filhos, tem alguma coisa assim? Né? Quanto mais você busca a arte, quanto mais você busca a perfeição em relação às formas, mais você vai o quê? Ter o conceito da estética. A gente pode chamar até o conceito do belo, né? Afrodite na mitologia grega, né? Que é Vênus, no caso, na romana. Fora isso, cristais, né, pedras preciosas, gemas, né, que a gente chama, também tem um objetivo. Né? Quando eu criança, quando moleque, eu fiz uma coleção que tinha na banca de jornal na época sobre pedras preciosas, minerais. Eu era fascinado, eu sou até hoje sobre geologia,
Porque quanto mais a gente entende a origem de quem nós somos, mais a gente identifica como que nós somos como um todo, né? E quando você começa a lapidar uma pedra, quando você começa a ver as formas geométricas de tudo que faz parte, até mesmo na sua casa, o piso, o teto, a porta, a mesa, a cadeira, você começa a ver que se não tiver harmonia, você vai perceber que na verdade o seu cômodo, o ambiente não vai ficar legal, né? E até para convidar você para entender melhor sobre esses princípios geométricos, matemáticos, até a gente pode dizer da ciência do som, da alquimia do som, que nós chamamos aqui dentro da alquimia da mente, tem um treinamento, um curso que a gente entra profundamente sobre isso, né? Até porque o tempo aqui é bem curto que a gente compartilha. Clica no primeiro link da descrição, né? Como a gente sempre fala, tudo é geométrico, e quanto mais geometria você puser na sua vida, mais vai ficar fácil de você entender por que as coisas não estão dando certo e mais como eu posso reverter isso de uma maneira que seja mais relacionada com esse fluxo do universo, tá bom? Só clicar no primeiro link da descrição, super simples, super fácil, que você vai ter mais acesso às informações. Se fizer sentido, com certeza vai ser uma honra contar com você desse lado aqui. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.